Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minutos com Kardec. Hoje eu vou conversar sobre o segundo capítulo da segunda parte. No último vídeo da série, a Michelle já iniciou a segunda parte do Livro dos Espíritos, então eu vou dar agora continuidade. O que nós vamos conversar hoje é sobre a encarnação dos espíritos. É bem interessante esse tema. Em alguns momentos vocês vão ouvir um pouco de barulho, gente, porque não tem condições de manter a janela fechada por esses dias. O calor está insuportável e nem ligar ventilador, nada, né? Então, vai um pouquinho de barulho, tá? Então, nós temos aqui o título. Então, nós temos o tema do capítulo, que é a encarnação dos espíritos. E ele tem três partes. Objetivos da encarnação, a alma e materialismo. Então, começando, objetivos da encarnação, Kardec pergunta na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E o Espírito da Verdade responde, a lei de Deus impõe a encarnação dos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão, mas para chegar à perfeição devem passar por todas as dificuldades da existência no corpo físico. É nisto que consiste a expiação. Aí ele continua, a encarnação tem ainda outra finalidade, dar ao espírito as condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então basicamente é isso, nós encarnamos com o intuito de chegar à perfeição divina. Então, em outra pergunta, o Kardec ele pergunta assim, mas e se for um espírito que ele foi bom a vida dele inteira? Ele também vai ter que passar por esse caminho de expiação? O espírito ele responde que Deus seria injusto se essa lei não valesse para todos. Então, independente do espírito ter sido bom desde o começo, ter feito a maior parte das suas coisas certas, ele deve seguir o mesmo caminho. Ele também vai passar por provas, também vai passar por expiações. A diferença é que ele alcançará a perfeição rapidamente. Então, entrando na segunda parte, a alma, Kardec pergunta, o que é a alma? É um espírito encarnado. E daí ele faz uma segunda pergunta, o que era a alma antes de se unir ao corpo físico? E o Espírito da Verdade responde, o espírito desencarnado, ou seja, nós somos espíritos. Quando encarnados, é chamado de alma. Ponto. Aí na questão 135, ele pergunta, existe no homem alguma coisa a mais, além da alma e do corpo físico? E é respondido, existe a ligação, o fio que une a alma ao corpo físico, ou seja, o cordão de prata. Se você não viu o vídeo, que eu fiz um vídeo sobre viagem astral, do livro Viagem Espiritual, deixa eu ver, eu não vou lembrar exatamente o título do livro, mas eu vou deixar aqui na descrição, para quem não viu, entra lá e assista, lá eu falo um pouquinho sobre essa questão do fio de prata, que consta no livro do Wagner Borges, é um ótimo livro por sinal. Aí mais para frente, Kardec pergunta, qual a natureza desse fio, dessa ligação? E é respondido, semimaterial, isso é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo físico. É preciso que essa ligação seja de natureza semimaterial para que haja a comunicação entre o corpo físico e o espírito, para que nós tenhamos essa composição material, mas capaz de transcender espiritualmente. Uma outra questão que eu considero interessante. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos físicos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo dois corpos físicos diferentes. Ou seja, eu, você, nós somos únicos. Nós não podemos existir em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Outra questão é sobre o corpo físico, ele pode existir sem a alma? E daí é respondido, sim, pode. Mas assim que cessa a vida no corpo físico, a alma o abandona.
Antes do nascimento, ainda não existe a união definitiva entre a alma e o corpo físico. Depois que esta união se estabelece, somente com a morte do corpo físico é que as ligações são rompidas e a alma pode se libertar novamente. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Na questão 142, Kardec pergunta se a alma ela vai se completando a cada período de vida de uma criança. E eu achei bem interessante a resposta, porque na verdade a gente esquece disso. Nós vinculamos muito a alma ao corpo físico, e na verdade o corpo físico é somente o veículo para que nós possamos ter a nossa vivência aqui na Terra. Mas que isso, a nossa alma é totalmente desassociada do corpo. Nós existimos sem o corpo físico. Então o Espírito na verdade responde o seguinte: o Espírito é um só e está completo tanto na criança quanto no adulto. Os órgãos, que são os instrumentos para a manifestação da alma, é que se desenvolvem e se completam até a fase adulta. Ainda neste caso, é colocar consequência antes da causa, ou seja, nós somos inteiros, nós somos espíritos inteiros, completos. O que vai se formando, o que vai se aprimorando, se desenvolvendo é o corpo físico. Na terceira parte do capítulo, que se chama Materialismo, Kardec pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e aqueles que se aproximam nas ciências da natureza são geralmente levados ao materialismo? E o Espírito responde: o anatomista e o fisiologista descrevem tudo o que vem à sua maneira. É o orgulho que faz os homens acreditarem saber tudo e não admitirem a existência de nada que esteja acima dos seus conhecimentos. A própria ciência que desenvolvem os tornam presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Então, tem até uma outra questão mais à frente que ele insiste. Se não é de lamentar que o materialismo se torne uma consequência desses estudos. E o Espírito ele responde que não, o fato de você estudar a fisiologia não significa que você automaticamente é uma pessoa materialista. Não é isso. É o orgulho humano, o orgulho do homem de repente achar que por saber muito ele sabe de tudo. E ele acaba considerando verdade somente a partir da ótica daquilo que ele conhece. Mas só que nós, humanos, não conhecemos nada. Essa é a verdade. Mas o orgulho muitas vezes nos leva a acreditar que nós sabemos de toda a verdade, que isso nos dá o direito de julgar outros e inverdades que não nos cabem. Ou então que nós ainda não temos capacidade para compreender. Então eu agradeço a participação de vocês e os espero no próximo vídeo da série ou em outros vídeos aqui no canal. Até mais!